TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Polícia Civil prende autor de homicídio. A vítima foi assassinada com vários golpes de faca. População enfrenta alto índice de arrombamentos. A procura por sistemas de alarmes aumentou muito. Saiba como será o bloqueio de linhas de telefones celulares não certificados. E no radar Cidadão, moradores pedem a canalização de um córrego no setor norte da cidade. Boa noite. A segurança residencial nesta época do ano fica comprometida com o registro maior de ocorrências de arrombamentos. O comércio especializado em alarmes teve que dobrar o estoque para atender a demanda. A época mais aguardada do ano finalmente chegou. É hora de preparar as malas, tempo de descansar e repor as energias. Mas se por um lado as pessoas devem se retirar da rotina para relaxar, por outro não podem descuidar da segurança do imóvel, pois é exatamente durante as férias que os arrombadores aproveitam para agir com maior liberdade. Equipamentos de alarme e de monitoramento, câmeras com sensores instalados, tudo isso para criar dificuldades para os ladrões, a fim de proteger o patrimônio, um investimento necessário também para empreendedores. Existem muitas soluções tecnológicas para promover a segurança e inibir a atuação de assaltantes. A eficácia do sistema pode auxiliar até mesmo no trabalho da polícia e na prevenção de perdas. Acontece várias vezes do meliante tentar entrar no local, o alarme dispara, ele corre, vai embora, certo? Isso aqui é de praxe, é normal. Antes de viajar, certifique-se de que tudo esteja funcionando e, se for o caso, solicite a manutenção à empresa responsável. As pessoas, infelizmente, elas procuram mais o monitoramento 24 horas quando acontece o roubo, o furto na casa delas, que elas já tentam se proteger. Porém, no período de férias, isso acontece mais para quem já tem um alarme. Ao sair de casa por um tempo prolongado, cancele jornais, revistas ou encomendas que possam configurar a ausência dos moradores. A partir do dia 24 de março, telefones celulares sem regularização serão bloqueados em Minas Gerais. De acordo com a legislação, todo aparelho celular em uso deve ser certificado ou ter a certificação aceita pela agência reguladora. Todos aqueles que são certificados passaram por uma série de testes antes de chegarem às mãos do consumidor. O usuário deve sempre procurar pelo selo da Anatel no verso da bateria e também no carregador. A pretensão, como o bloqueio, é coibir o uso de telefones móveis não certificados com adulteração, clonado ou outras formas de fraude. Hoje é um risco aí, o usuário muito grande quando compra esses aparelhos clonados, esses aparelhos piratas. A sigla significa Mobile Equipment Identity. É o número de identificação do celular. O IMEI-DB, como é chamado, é acessado por fabricantes, operadoras e agências reguladoras de todo o mundo, razão pela qual aparelhos que são certificados em qualquer país têm o IMEI inserido lá. Para saber se o número é legal, basta discar asterístico, hashtag 06, hashtag. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, já começou a enviar mensagens através do número 2828. No SMS contém o texto: pela Lei 9.472, este aparelho está irregular e não opera nas redes celulares em 75 dias. Uma parceria entre prestadoras, fabricantes e a Anatel serviu para a implantação de um sistema informatizado que identifica os irregulares em uso, chamado de celular legal,
O projeto de bloqueio foi dividido em 3 fases. Desde a implantação da iniciativa, foram 103 mil excluídos. Em Minas Gerais, a primeira mensagem, de uma sequência de 3, já foi enviada. O impedimento do uso será a partir de 24 de março de 2019. Hoje, esses aparelhos que são denominados no mercado como réplicas, eles têm alguns fatores que mostram para o usuário. A gente até brinca que é meio difícil a pessoa comprar não sabendo que é réplica ou que teve a procedência duvidosa. Veja agora como fica o tempo amanhã. A quarta-feira em Araxá será de céu parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva no final da tarde. A temperatura máxima chega aos 30 graus e a mínima 20 graus. A seguir, um balanço do Disque Denúncia que contribuiu para o combate à criminalidade, o novo calendário de recebimento do PIS. E ainda hoje você vai ver os problemas enfrentados por quem vive nas proximidades de uma ponte entre os bairros Ana Pinto e São Francisco. Voltamos já! Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel. E isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. O Disque Denúncia 181 está completando 11 anos com a prisão de 193 mil pessoas no estado. No combate ao tráfico, por exemplo, 38 toneladas de drogas foram retiradas de circulação. Serviço destinado ao recebimento de informações dos cidadãos sobre crimes de que tenham conhecimento e possam auxiliar o trabalho policial. O DDU, Disque Denúncia Unificado, já tem mais de uma década de atuação, ultrapassando a marca de 8 milhões de ligações recebidas em Minas Gerais, uma média de 736 mil por ano. Dessas, 812 mil se transformaram em denúncias apuradas pelas polícias militar e civil e Corpo de Bombeiros. Conferindo dados dos últimos 2 anos, em Araxá foram 261 denúncias, 213 por tráfico de drogas, além de consumo e porte de entorpecentes, posse de armas, foragidos da justiça, e em 2018 o volume alcançou 305. Por tráfico, permaneceu na liderança. Por meio da contribuição da comunidade, que repassa informações de forma sigilosa e anônima, foi possível retirar de circulação mais de 38 toneladas de drogas, entre cocaína, maconha e crack, 20 mil armas de fogo, como fuzis e submetralhadoras, além de realizar 193 mil conduções, prisões, apreensões ou recapturas de criminosos. O tráfico de drogas é a ocorrência que mais é denunciada através do 181. Isso não só no 37º Batalhão, mas no estado de Minas Gerais como um todo. Em 11 anos, foram cerca de 503 mil ligações, o que corresponde a 61% do total de chamadas direcionadas ao 181. Em segundo lugar estão as denúncias ligadas ao Corpo de Bombeiro, na sequência, jogos de azar e crimes ambientais. O canal de comunicação está disponível em todos os municípios mineiros e contribui de forma significativa para o trabalho das forças de segurança pública. As pessoas estão percebendo que, quando denunciam, as ações dão mais resultados e, com isso, acabam querendo ajudar cada vez mais na efetividade do serviço. Não importa quem você é, e sim o que você vai dizer. Então, para você ter uma ideia, se a pessoa se identificar durante a conversa, o atendente ele é orientado a desligar. A partir do próximo dia 20, trabalhadores nascidos em janeiro já podem sacar o abono do PIS com o valor do novo salário mínimo. O valor de R$ 998 foi oficializado em edição extra do Diário Oficial da União, ficando abaixo do montante previsto pela lei orçamentária, que era de R$ 1.006.
No entanto, a Caixa Econômica Federal, que paga o benefício aos trabalhadores da iniciativa privada com registro formal, informou que já atualizou o sistema, ou seja, quem fizer o saque a partir de agora vai retirar o valor já corrigido. Mesmo se ela tinha direito de receber, vamos dizer, nascidos em agosto, que tinha direito de receber em agosto, e ela não recebeu, veio a receber agora em janeiro, ela já recebe com aumento porque recebe com o salário mínimo vigente, ou seja, R$ 998. Para ter direito ao saque do abono salarial, é necessário ter trabalhado no mínimo um mês no ano de 2017 e ter recebido, em média, o valor inferior a 2 salários mínimos. Também é preciso estar inscrito no PIS/PASEP há no mínimo 5 anos, contados até 2017. Além disso, o empregado precisa ter informado corretamente os dados do trabalhador na Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS. Nós, Araxá, tem uma média maior do que Minas Gerais ainda, uma das melhores médias de Minas Gerais de pagamento. Você pega, enquanto o primeiro semestre o Brasil chegou a 85%, o Sudeste a 90%, nós chegamos perto de 93% de efetividade. Dinheiro que vem em boa hora para muitas pessoas que aproveitam o acréscimo no orçamento para amenizar as despesas mais emergenciais. Chega o começo do ano, tem IPVA, tem IPTU, tem todas essas contas para pagar, tem material de escola para quem tem filho, tem mensalidade de escola quando estuda em escola particular ou às vezes é pública, mas às vezes tem aquela taxa para pagar. A lista completa com as datas para o saque do benefício você acessa no diariosintonia.com.br. As oficinas artísticas do Serviço Social do Comércio chegaram a Araxá para mexer com o corpo e a imaginação das crianças. Elas se divertem e aprendem os movimentos do balé clássico. Ensinamento que leva as meninas a outros mundos e épocas, movimentos destacados nas mãos e nos pés. Do alongamento aos passos, a professora, que trabalha a linguagem na unidade, repassa o ensinamento por 60 minutos em cada aula. Consigo passar para as meninas um pouco da disciplina do balé, fazer com elas trabalhar a socialização, né, em grupo, em conjunto, trazer um pouquinho, um gostinho de quero mais para que elas, se elas queiram participar futuramente dos cursos. Isabela, apesar da pouca idade, já é instrutora e aproveitou a pausa nas aulas para aprender um pouco mais. A mãe não deixou a oportunidade gratuita passar. Então, aliou o gosto pela dança com o carinho que ela tem pela professora. As turmas são divididas pela idade das participantes. Nessa, elas têm entre 8 e 11 anos e já têm conhecimento da técnica e do que a dança proporciona. A individualidade em cada fase de desenvolvimento visa manter a motivação e o estímulo pela continuidade, respeitando o amadurecimento psicomotor. Delicadeza e firmeza na pontinha da bailarina, atividade direcionada para todas as idades. Uma oportunidade de aprender e aperfeiçoar a técnica do balé clássico. O conteúdo aplicado é desenvolvido através dos movimentos naturais das alunas, utilizando do simbolismo e da fantasia, permitindo estimular o desenvolvimento da atividade criadora e da imaginação. Com esses fatores, as aulas são sempre criativas, com conteúdo inserido, histórias, objetos e adereços. O balé clássico auxilia muito na saúde das crianças, né? Mantém postura, trabalha também equilíbrio, coordenação motora, né? Todas essas coisas. No próximo bloco está preso o homem que confessou assassinato em República de Trabalhadores. E no Radar Cidadão, moradores aguardam a canalização do Córrego Grande. Cada um sabe a força que move a sua paixão e o sentido de sua participação. A cidade somos todos nós e precisa da nossa ação. A vida fica melhor com a nossa contribuição. Mais saúde, mais educação, mais emprego. A cidade bonita crescendo veloz, mais segura trazendo conforto e felicidade. Afinal a cidade é de todos,
e para todos nós. A Prefeitura de Araxá deseja um feliz ano novo e que a cidade seja cada vez mais de todos. E para todos nós. A Polícia Civil apresentou no início da tarde o autor de um homicídio que aconteceu no bairro Ana Pinto de Almeida no dia 23 de dezembro. A vítima, Francisco Alexandre Leite, de 38 anos, natural da cidade de Exu, em Pernambuco, era funcionário de uma empresa que presta serviço a uma mineradora em Araxá. No imóvel onde o crime aconteceu, residem famílias que vieram do norte do país. Segundo o delegado de homicídios, antes do crime, houve uma confusão na rua Onésima de Fátima, envolvendo diversas pessoas. José Messias assumiu ser o autor das facadas e apresentou uma versão diante da polícia. Conseguimos hoje efetuar a prisão do mesmo, ele estava em casa e já em depoimento ele confessou a prática do crime, mas atribuiu essa conduta dele a uma eventual legítima defesa de terceiros. Segundo ele nos disse, ele teria praticado o crime uma vez que a vítima teria, em data anterior, tentado assediar uma criança que morava na mesma vizinhança que eles. Fato esse que provocou profunda repulsa nos moradores do local. A Polícia Civil agora investiga se a motivação do crime descrita pelo autor pode ser comprovada perante a Justiça. Caso contrário, ele permanece preso pelo crime de homicídio. De acordo com o artigo 121 do Código Penal, Lei 2848/40, no inciso 1º, por motivo relevante de valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. O acusado poderá pegar pena de reclusão de 6 a 20 anos. Vai ficar preso à disposição de justiça aí até o término do prazo ou o término das investigações. Acompanhe agora o Radar Cidadão com Paloma Gabriela. Eu estou em frente a uma área de preservação ambiental, ao lado de uma ponte que liga dois bairros da cidade, Ana Pinto de Almeida e São Francisco. O Radar Cidadão veio a atender uma denúncia de uma moradora, Lúcia Maria Aparecida. Lúcia, qual é o principal problema que vocês estão enfrentando aqui? Tem mais de 2 anos que eles não limpam isso aqui. E jogando lixo, jogando sujeira, jogando até cachorro morto, gato. E o mar está muito alto, já mata escorpião, cobra, o vizinho matou cobra aqui, uma cobra quase mais de 1 metro. E me conta aqui, você chegou a pedir na prefeitura, você teve alguma resposta positiva em relação à área de vocês? Estava limpando lá no centro, que depois ia mandar limpar aqui, até agora. E isso tem quanto tempo? Já tem 1 semana ou mais, que eu pedi para ele limpar aqui, eles não vieram não. E aqui todo mundo trabalha à noite, é perigoso, tem o meu neto que trabalha, e você vê, o mato está muito alto. Como vocês podem ver, são inúmeras as reclamações. Além dos animais peçonhentos, o mato também tem causado acidentes, pois atrapalha a visibilidade dos motoristas. Um dos moradores também da região, Leon Denis, está revoltado com a situação. A gente fica revoltado com a situação do desdeixo que está sendo feito com nós aqui do morador do bairro, né? Enquanto o prefeito teve a disponibilidade de 54 milhões, que ele prestou isso aí em conta para a comunidade aqui, e preocupado com o viaduto. A situação nossa é essa que estão vendo aqui, ó, toda essa matagal que está aí, né, que está prejudicando aos moradores, o desdeixo que está aqui. É construções de barraca, é tudo quanto há que encosta aqui, prejudica nós. Então eu acho assim, que ele devia de olhar um pouco mais para nós aqui, ver o que pode ser feito, a melhoria. Cadê a avenida que ele tanto falou que ia fazer aqui? Tudo isso que você acabou de ver foi gravado na última semana de dezembro de 2018, quando os moradores revoltados com a situação solicitaram à Rede Sintonia de Comunicação a participação no Radar Cidadão. Eu procurei o secretário de Serviços Urbanos, Marco Antônio Rios, que explicou a demanda de serviços para áreas como esta de preservação. Esse mês de novembro e dezembro nós priorizamos principalmente as praças, as avenidas principais da cidade, já que no período de festas de fim de ano, normalmente nós instalamos inclusive os elementos de Natal, de final de ano,
questão das praças, que nós usamos esses eventos para o Papai Noel. Então, às vezes, a região mais periférica acaba sendo prejudicada. Mas nós temos uma rotina de poda, principalmente nessas áreas onde nós temos algum risco de tráfego. Aquela situação é uma dessas situações. Nós temos ali um agravante, porque a área é de preservação permanente. Então, na realidade, nós não podemos suprimir aquela vegetação. Então, nós podamos frequentemente e assim que nós recebemos a reclamação, né, nós priorizamos e efetuamos aquele serviço. A capina foi realizada logo na primeira semana de janeiro deste ano, mas o mau cheiro continua tomando conta de todo o local. A solicitação principal dos moradores é em relação à canalização do córrego. Olha, existe um esforço do prefeito junto ao Ministério das Cidades, inclusive com recursos já assegurados para esse orçamento de 2019, e o secretário de obras, que é o Donizete, Sebastião Donizete, está tratando do projeto e de todo o plano de trabalho. Então, eu acredito que é possível pensar também, né, ainda para esse ano, alguma solução para a questão da canalização do Córrego Grande até a BR-262. A solicitação da população adjacente está pendente, portanto, pode carimbar. E eu, Paloma Gabriela, através do Radar Cidadão, vou acompanhar todo o processo de canalização junto aos órgãos públicos. As denúncias e reclamações podem ser feitas na hashtag Você na Sintonia ou pelo WhatsApp 98852-0116. E a gente fica por aqui. Outras notícias no JS Meio Dia desta quarta-feira. Fique agora com Café Sintonia. Uma boa noite para você e até amanhã. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios.